Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Cumprimento-vos naturalmente com muito gosto. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas à pandemia da doença Covid, que presidiu até agora aos trabalhos, e dou também as boas-vindas aos nossos interlocutores que nos acompanham por plataforma digital. Temos connosco a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo e a Associação de Alojamento Local em Portugal. Não temos a Confederação do Turismo de Portugal porque não está presente, tendo informado que esteve representada pelos seus associados. Assim sendo, eu penso que me estão a ouvir os nossos interlocutores. Iria começar a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que cumprimenta os seus representantes e daria a palavra, julgo que me estarão a ouvir, para em 4 minutos, perdão, em 8 minutos, poderem fazer a intervenção inicial. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir muito bem. Muito bem. Ponha a imagem também. Não sei se me está a ver. Não, a imagem não estamos a ver. Agora penso que sim. Eu tenho aqui alguma dificuldade também, mas penso que sim, que estamos agora a ver. Muito bem. Então agora estamos a ver e a ouvir. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, Sr. Presidente. 8 minutos. Eu estou acompanhado do Diretor do Gabinete Económico, Pedro Carvalho, da Secretária-Geral, Ana Jacinto, e eu próprio, primeiro Vice-Presidente da instituição. Muito obrigado por nos disponibilizarem tempo para sermos ouvidos. Nós gostaríamos de, aproveitando o tempo disponível dos 8 minutos, de ter aqui duas partes na intervenção. Uma primeira parte, uma breve resenha daquilo que resulta dos nossos 12 inquéritos mensais que fizemos desde o início da pandemia, tendo respondido mais de 13 mil empresas e, portanto, julgo que é um bom indicador do estado da arte, quer na restauração e similares, quer no alojamento turístico. A segunda parte seriam as questões que nós gostaríamos de colocar relativamente àquilo que já existe no apoio à atividade económica, mas daquilo que gostaríamos que no futuro próximo viesse a acontecer. De modo que eu pedi aqui ao Diretor do Gabinete Económico, Dr. Pedro Carvalho, que fizesse a ilustração destes dois temas e depois, com certeza, que estaríamos disponíveis para as perguntas que forem oportunas. Muito obrigado, muito bom dia. Eu gostaria de saber se era possível partilhar o ecrã ou se não é possível faremos apenas oralmente. É possível partilhar o ecrã? Não estamos a... Penso que não. Os serviços técnicos estão a dizer que não é possível. Não é possível, muito bem. Então, nós faremos então uma apresentação muito sucinta. A Aresp, desde o início da pandemia, que tem feito uma inquirição mensal junto das empresas do alojamento turístico e da restauração e similares. Vamos no nosso 13º inquérito, que está neste momento a decorrer, e vamos aqui apresentar muito sucintamente aquilo que é um resumo, as médias dos 12 inquéritos que fizemos, reportados desde março de 2020 até ao passado mês de fevereiro de 2021. No total, recebemos mais de 13 mil respostas, uma média de cerca de 1.200, 1.300 respostas válidas por cada inquérito, que o tornam naturalmente devidamente representativo dos setores, não só das atividades económicas, mas também a nível territorial. No que respeita aos principais indicadores, nós vamos analisar alguns dados, como seja os dados da faturação, despedimentos, intenções de insolvência e pagamento de salários. E vamos começar pela restauração e similares. De acordo com o nosso inquérito, nos últimos 12 meses, em média, 40% das empresas de restauração tiveram quebras de faturação mensais homólogas acima dos 80%. No que toca à capacidade para poder suportar os seus encargos operacionais, cerca de 50% das empresas ao longo do ano demonstraram muitas dificuldades em conseguir suportar estes encargos e afirmaram que não tinham essa capacidade. Derivado desta situação de incapacidade de suportar os encargos, durante os últimos 12 meses, cerca de 36% das empresas da restauração demonstraram intenções de requerer o seu processo de insolvência, sendo que mais de 46% não sabiam se iriam avançar com essa medida ou não. Perante esta situação, a quebra imensa de faturação registada
Durante um período de um ano, mais de 17% das empresas da restauração e similares afirmaram que, ao longo dos vários meses, não conseguiram pagar os salários aos seus trabalhadores. E 14% refere que apenas pagou uma parte, ou seja, mais de 30% ou não recebeu o seu salário ou apenas recebeu uma parte ao longo dos últimos 12 meses. Em matéria de despedimentos, a nossa análise demonstra que, após o período de verão, houve uma intensificação dos mesmos, quando se entrou a partir do mês de setembro, mas o que é certo é que, em média, cerca de 27% das empresas de restauração e similares, desde o início do estado de emergência e durante um ano, já efetuaram despedimentos. Portanto, este cenário da restauração é bastante preocupante e o alojamento turístico tem exatamente a mesma dimensão. Muito sucintamente, em termos de ocupação, ao longo de um ano, mais de 30% das empresas identificaram não ter tido qualquer ocupação nos seus estabelecimentos e 27% tiveram uma ocupação máxima até 10%. Isto é uma média dos últimos 12 meses. A faturação, 61% das empresas do alojamento turístico também tiveram quebras acima dos 80%, uma média mensal dos últimos 12 meses. No que toca à capacidade para suportar encargos, 30% das empresas, ao longo dos últimos 12 meses, referiram que não tiveram capacidade para suportar os encargos, e isto, naturalmente, reflete-se também nas insolvências, em que 17% das empresas indicaram ter intenção de recorrer à insolvência. Nos salários, a situação foi mais agravada do que na restauração. 26% do setor do alojamento turístico indicou que, ao longo dos últimos 12 meses, não conseguiu pagar salários aos seus trabalhadores e 9% apenas pagou uma parte. No que toca a despedimentos, 18% indicou já ter tido que realizar despedimentos desde o início da pandemia. E é este o panorama global, depois poderemos partilhar documentos se assim for necessário. Não se importa, aproveitando, esgotarmos metade do tempo, vamos agora apresentar os quadros com algumas das soluções que nós temos vindo a apresentar ao Governo, às tutelas. Temos apresentado vários programas de medidas, de soluções, de propostas, estando sempre disponíveis, e assim tem acontecido, para interagir com o Ministério da Economia e com o Ministério do Trabalho, sobretudo, e Solidariedade Social, mas há coisas que foram atendidas e há coisas que ainda não foram possíveis de regulamentar. E, portanto, daí este quadro resumo, admitindo que o tempo era escasso, tivemos o cuidado de o preparar para ser mais simples aos senhores deputados poderem apreciar as nossas ideias. E, portanto, a Aresp, no passado dia 18 de fevereiro, apresentou ao Governo um conjunto de medidas de apoio ao emprego, à liquidez e à capitalização, em que muitas delas foram anunciadas pelo Sr. Ministro da Economia no passado dia 12 de março. No entanto, há um conjunto de medidas que nós apresentámos e que não estão ainda em prática e que é da maior importância para a sobrevivência do setor. Desde logo, no âmbito de medidas de apoio à liquidez das empresas, é fundamental que haja um reforço dos apoios a fundo perdido para as suas tesourarias. Não há possibilidade de sobreviver com estas quebras de faturação que nós evidenciamos sem este reforço a fundo perdido. Depois, no âmbito do programa Apoiar Rendas, não obstante o alargamento que o mesmo teve agora no anunciado nas últimas medidas, é da maior importância que o mesmo seja reforçado. A sua dotação de 150 milhões tem de ser altamente reforçada para dar cobertura a um dos principais custos das nossas empresas. Depois, uma matéria também muito crítica e que a Aresp tem assinalado muitas vezes, é a prorrogação das moratórias bancárias. É urgente que as moratórias bancárias, independentemente das aprovações europeias, que possam ser prorrogadas até ao máximo permitido para aliviar a tesouraria e a liquidez das empresas. E, findas as moratórias, é impensável que as empresas retomem os seus pagamentos como tinham no período pré-pandemia, e todos estes créditos têm que ser alvo de planos de amortização de longo prazo, no mínimo a 10 anos, para que a sua dívida o seu encargo mensal possa ser reduzido. E depois, dois temas muito críticos, que é a disponibilização de apoios para empresas recentes. Temos que perceber que o setor do turismo, do alojamento e da restauração, no período pré-pandemia, estava com uma enorme vitalidade e imensas empresas foram criadas nesse período, final de 2019, início de 2020, e elas estão completamente desprovidas dos apoios que o Estado tem vindo a disponibilizar. E, por último, aliado a este também, que as quebras de faturação que são tidas para o apoio sejam no mínimo de 15%
e não dos 25%, 30%, 40%, conforme hoje em dia estão disponíveis. Também ligado à questão da tesouraria e do reforço das empresas, é importante haver um fundo de capitalização das empresas. É urgente que as empresas possam reforçar as suas estruturas de capitais para poder concorrer a novos fundos, novos apoios no período pós-pandemia. Sem isso, as empresas... Muito obrigado. Para terminar. Em termos dos apoios ao emprego, continuidade do layoff simplificado até o ano 2021, a redução dos 2 escalões para 2 escalões no quarto ano do município, que é excessivamente burocrático, e a publicação do novo incentivo extraordinário do apoio simplificado. E para terminar, um conjunto de medidas essenciais de apoio ao funcionamento, nomeadamente campanha de mobilização do consumo, que até agora não tivemos nenhuma, a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA nos serviços de alimentação e bebidas e outras 2 medidas, que é o mecanismo único de acesso aos apoios, face à sua complexidade e imensidão, e a contratualização dos mecanismos intermédios para apoio às empresas. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado também. Cabe agora a vez à Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, que penso que também nos está a ouvir. Sim. Julgo ser a doutora Isabel Tavares de Oliveira, membro da Comissão Executiva. Não sei se me estão a ver, só um bocadinho. Sim, estamos a ouvir. Mas não me estão a ver, agora creio que já me estão a ver. Correto? Sim. Muito bem, estamos a ouvir e a vê-la. Bom dia e bem-vinda também. Muito bom dia. Doutora, 8 minutos, por favor. Sim, eu serei breve. Eu serei breve. Muito bem. Sim. Estamos a ouvi-la mal, mas penso que estamos a ouvi-la bem agora. Estão a ouvir bem agora? Muito bem. Bom, muito obrigada. Desde já, bom dia mais uma vez. Há aporte em relação a estas medidas e aos apoios de resposta aqui à pandemia. Dividimos-las e vemos-las sempre em duas perspectivas. Uma primeira perspectiva e um vetor legislativo, tecnicamente legislativo, e uma de cariz meramente económico. De facto, estas medidas dividem-se em 2 vetores. Evidentemente, ambos se entrecruzam. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao grupo legislativo regulador de base, nós temos aqui um problema que temos vindo a verificar várias vezes. Estas medidas, de facto, vêm condicionando direta e indiretamente as atividades económicas, os nossos agentes económicos, os nossos associados, os nossos empresários, toda a população nacional, claro. Já com um ano de pandemia, mais de um ano de pandemia, já nos é possível fazer um balanço legislativo. Verificamos, de facto, que, pese embora todo o decurso deste ano, legalmente continuamos a verificar os mesmos erros. Nós percebemos, de facto, que os timings são muito apertados, são timings que têm de ser vistos dentro de períodos de tempo muito curtos, mas este ordenamento jurídico, Covid, continua a ser um pouco claro, continua a ser um pouco direto e de difícil aplicação ao intérprete. É feito muitas vezes por recurso a conceitos indeterminados. E inúmeras vezes conceitos diferentes da legislação de base pré-existente ao ordenamento Covid, digamos. Com estes timings de publicação e de entrada em vigor, na realidade estamos neste momento com uma regulamentação do estado de emergência que foi publicada este sábado passado à noite, já perto da meia-noite, com entrada em vigor na segunda-feira. Isto para os nossos associados e para os nossos empresários é muito difícil proceder à sua aplicação e de perceber o sentido e o alcance, muitas vezes, daquilo que se pretende. Temos a questão de que nem sempre aquilo que é anunciado é o que é verdadeiramente publicado. O que nos cria vários constrangimentos. Temos sempre, e como intérpretes legais, a representar um setor altamente penalizado e altamente afetado pela pandemia, a aplicação dos normativos legais vem sendo-se feita com enorme dificuldade. Temos inúmeras vezes a necessidade de recorrer a pedidos de esclarecimento e de clarificação à tutela, que tem trabalhado em parceria connosco de forma absolutamente extraordinária, mas de facto a simplificação e a utilização de conceitos já pré-determinados, já conhecidos de base, muitas vezes seria preferível.
A APORT tem apresentado várias medidas à tutela, designadamente quanto ao plano de desconfinamento setorial, temos sido ouvidos, o que tem sido bastante bom para os nossos associados. Agora, aqui nesta vertente económica e legislativa e económica, destas medidas de apoio ao emprego, dos layoffs, os ativares, o apoio à retoma da atividade, evidentemente parece-nos curto o período, a aplicação. Gostaríamos que fosse um pouco mais alargado. Temos as questões dos apoiares, todos o apoiar, ainda hoje de manhã foi aqui alterado o apoiar mais simples, há aqui uma retificação ao apoiar mais simples. Nós estamos nesta incerteza jurídica, todos os dias há alterações que saem a esta legislação. Para os nossos associados muitas vezes não é possível compreender a razão de ser destas alterações. Bom, no fundo, as nossas preocupações, de facto, passam sempre pelo maior reforço dos apoios, pela flexibilização dos apoios. As empresas mais recentes estão muito desprotegidas neste momento, não têm qualquer tipo de apoio destas medidas dos apoiares, não têm, tendo em conta os timings necessários. Bom, e no fundo é um bocadinho esta observação que nós gostaríamos de deixar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Nada. É a vez da Associação do Alojamento Local em Portugal, Dr. Eduardo Miranda, o seu presidente. Julgo que me estará a ouvir também. Sim, Doutor? estou. Sim, conseguem me ouvir? Muito bem, estamos a vê-lo. Bem-vindo também desta forma digital aos nossos trabalhos. Faz favor, bom trabalho e 8 minutos para esta intervenção. Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar os senhores deputados. Dizer que este diálogo que passa por conhecer o terreno ele é fundamental. Em relação à análise dos apoios que foi pedida, é uma situação bastante dinâmica, tal como a evolução da pandemia, ou seja, não vale a pena estarmos aqui a entrar em detalhes do que é que correu mal ou correu bem em cada momento. Sabemos que foi um primeiro momento de resposta, o governo foi rápido. No final do ano passado, houve momentos mais angustiantes, ou seja, onde o apoio não chegou, não haviam novas medidas, e recentemente as novas medidas lançadas trouxeram aqui algum balão de oxigênio. Né? Em relação à situação do mercado, a terceira vaga agora tem sido bastante grave, talvez até pior do que a primeira para a maior parte dos empresários, especialmente depois de um ano sem faturação, a situação está bastante fragilizada. Nós estamos a falar em quebras no primeiro trimestre que andam em torno dos 80%, em alguns casos até superior a 90%, ou seja, nos centros urbanos, por exemplo. Não? E ao contrário do que se pensa, no alojamento local, a maior parte dos operadores não tem alternativas, ou seja, 71% são feitos em casas de férias, portanto, em zonas de veraneio, em montanha, rural, são casas utilizadas para férias, portanto, não há sequer a possibilidade de utilização para outro efeito. E mesmo em Lisboa, no Porto, mais da metade não pode, nem que quisesse migrar, por exemplo, para o arrendamento, que seria ou para uso próprio. São muitos arrendatários, têm situações de longo prazo, ou até o próprio perfil do alojamento não permite, não? Bom, dito isso, as medidas de apoio têm sido absolutamente fundamentais para manter vivo o setor, né? Lembrar que é um setor que hoje já representa quase 40% das dormidas, portanto é um pilar do turismo, né? E também dizer que pela dimensão menor, o AL, alojamento local, tem uma flexibilidade maior em reabrir, por isso pode ter aqui um papel absolutamente fundamental nessa primeira fase da retoma, para dar resposta quando ainda houver pouca procura, e assim garantir o posicionamento de Portugal em termos de turismo. Não? Sobre as recentes medidas de apoio que foram anunciadas pelo governo, temos que dizer que sim, houve um avanço, muitas delas foram parte das reivindicações feitas pela LEP, não só pela LEP, pelas outras entidades do turismo, nas reuniões da Confederação com o governo. Dizer também, e é preciso dizer que no caso da tutela específica, a Secretaria de Estado do Turismo tem sido bastante, tem havido muita colaboração, bastante apoio. Acho que os obstáculos às vezes surgem mais na implementação do que em si na capacidade de ouvir por parte da tutela. Estas medidas que foram lançadas, elas vão significar um balão de oxigênio, sim, que vai permitir a sobrevivência dos operadores nesse próximo trimestre. Não?
Agora, é preciso primeiro que sim, que os apoios cheguem, que o dinheiro chegue, especialmente o caso do apoiar mais simples, que ainda não houve o pagamento. Os outros têm corrido relativamente bem as últimas tranches, né? E, em especial, destacamos aqui nessas alterações como positivo a inclusão dos empresários de nome individual sem contabilidade e sem trabalhadores a cargo. Esse é o perfil maioritário dos operadores do alojamento local, de outros setores também, a própria animação turística, alguns da restauração. E a inclusão deles no apoiar mais simples foi um passo gigantesco. Por quê? Porque esse segmento era o mais fragilizado, era um segmento que tinha sido praticamente excluído de qualquer apoio no último ano. Estava numa situação muito difícil. Veio tarde, mas veio aqui de uma forma muito importante apoiar esses segmentos, né? No caso do apoiar renda, ele é importante, mas boa parte do alojamento local não foi contemplado, porque por características da própria natureza da atividade, natureza legal, a maior parte tem uso habitacional, apesar de estar dedicado ao alojamento local, e não está enquadrado, né? O reforço da linha do turismo de Portugal também foi muito importante, porque tem sido a linha talvez mais simples, com acesso alargado, chama-se a linha do microcrédito, né? Apesar de ter uma natureza de empréstimo, ela é fundamental. E, conforme nós também defendemos na última reunião do governo, achamos que foi positivo o avançar no sentido do apoio ser proporcional à intensidade da quebra, ou seja, quem tem maior quebra deve ter um apoio mais elevado também. É uma situação justa e é um bom caminho da retoma. Perspectivas aqui que temos do mercado. O que nós estamos a ver é que há uma retoma que vai ser lenta, que só vai ter alguma consistência quando houver imunidade de grupo, ou seja, nós estamos aqui num contexto, no caso do alojamento, que depende não só de Portugal, mas de toda a confiança internacional em viajar, portanto, algo só previsto no final do ano. Essa retoma vai ser assimétrica, alguns segmentos vão ter um impacto mais prolongado e intenso, e isso deve ser levado em conta nos próximos apoios, não? O início da retoma vai ser mais difícil, porque a procura vai ser baixa e vai exigir aqui uma reativação dos recursos e, portanto, das despesas com pouca faturação, que não vão justificar, não? E o que é que vemos aqui como medidas para garantir aqui o futuro ou o rearranque do turismo? Acho que 2 eixos principais. Um deles seria ter consciência de que a crise não acaba no verão, ou seja, com tudo isso, nós sabemos que isso vai se prolongar. É preciso garantir a continuidade dos apoios atuais até o final de 2021. Nomeadamente, é preciso prever uma nova tranche do apoiar no segundo semestre, porque nós sabemos que o inverno a seguir também vai ser doloroso para a maior parte das empresas, né? Estamos a falar no apoiar.pt, o apoiar mais simples, que é fundamental, porque esse segmento não teve até agora praticamente apoio, né? Usando sempre como critério de bom senso, e acho que esse é o critério mais justo, quem teve quebras de faturação, ou seja, o índice de quebra de faturação. Prolongar o apoiar rendas até o segundo semestre, apesar de sabermos que o alojamento local não foi contemplado, acho que o alargamento aqui em situações excepcionais, dedicadas só ao alojamento local, era preciso se prever, mas em termos gerais para o turismo é uma medida fundamental. E manter ativo o programa de apoio à tesouraria do Turismo de Portugal. Tem sido a salvação de muitas empresas, mas reforçando aqui a componente de fundo perdido, ou seja, para quem teve quebras superiores a 50%, haver aqui uma componente, como houve no apoiar e nos outros programas, mais favorável em termos de fundo perdido. Prever também uma fase de transição para o programa da retoma progressiva ou layoff. É um programa que tem salvado muitos empregos, e assim, manter o mesmo nível de apoio nesta fase aqui de transição do início da retoma, mas com uma espécie de uma bonificação temporária, permitir um número maior de horas trabalhadas com o mesmo apoio, dando margem para as empresas colocarem os seus custos de novo em funcionamento, os seus recursos em funcionamento, para que a máquina volte a funcionar, né? E a segunda parte é ponderar medidas de reestruturação das dívidas contraídas. Há um sobreendividamento enorme, é preciso estender os prazos do empréstimo. Por exemplo, no Turismo de Portugal foi muito bem-vinda a carência, ou seja, aumentou-se a carência do início do pagamento, mas o prazo foi o mesmo, portanto vão ter que pagar em 2 anos, um tempo ainda mais curto, o que é impossível. Tem que se ampliar isso para pelo menos 4 anos, né? E também prever nestes apoios, especialmente os apoios que tinham um caráter de empréstimo, como as primeiras linhas do Covid, é inevitável que a médio e longo prazo uma parte disso tenha que ser convertido em fundo perdido, mesmo que seja com critérios de cumprimento de determinados requisitos, né, ou desempenho, mas é fundamental porque as empresas não vão ter capacidade.
E para finalizar, só dizer que é fundamental não se perder todo o esforço que foi feito aqui para as empresas, que o Estado fez, que os trabalhadores fizeram nesta fase, nesta reta final, e garantir assim que Portugal não perca o seu espaço, a sua cota de mercado. Bom, creio que com isso consegui aqui manter os 8 minutos e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. De facto, conseguiu ser cumpridor no tempo, que também agradecemos. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares, começando o CDS-PP, na pessoa da senhora deputada Cecília Meireles, que nos está a acompanhar pela plataforma digital. Senhora deputada, julgo que me está a ouvir. Agora creio que me está a ouvir, que eu estava aqui com o microfone. Senhora deputada, estamos a ouvi-la com alguma dificuldade. Bom dia, bem-vinda por esta via. Vamos ver se conseguimos melhorar o som. Eu estou aqui com o microfone, portanto, creio que não será... Julgo que agora estamos a ouvi-la bem. Muito bem. Senhor Presidente, queria cumprimentar também a Aresp, a Aporte e a Alep, para aqueles que vejo pela primeira vez dar um especial cumprimento e também para aqueles que me habituei a ver e alguns com quem já trabalhei, gostava de lhes dar também um cumprimento especial. E eu começava por dizer que o primeiro diagnóstico que ouvimos aqui da Aresp e que eu espero que possamos receber em breve nas nossas caixas de correio é muito, muito impressionante. Eu salientava este primeiro dado de que 17% das empresas de restauração e de hotelaria iam requerer insolvência e 46% não sabiam se iam requerer ou não. Portanto, nós estamos a falar de um setor em que metade das empresas não sabe se vai requerer ou não insolvência, portanto não sabe se pode continuar a existir ou não. E este é de facto um cenário muito dramático que tem a ver com, obviamente, com a pandemia, com o facto da maneira que foi encontrada para a combater. A principal maneira foi encerrar, sobretudo, encerrar espaços onde as pessoas convivessem umas com as outras, mas que tem este efeito que é gravíssimo e é particularmente grave em Portugal porque é um país de longa tradição de atividades associadas ao turismo e que, portanto, sofre particularmente com estas restrições. Pois gostava de vos colocar aqui duas perguntas. Uma em relação à preparação, porque eu acho que agora que já estamos no fim, eu diria, desta terceira vaga, ou ao fim de mais de um ano de pandemia, eu gostava de que me fizessem um balanço do que foi a preparação ou impreparação para lidar com estes problemas. Porque se num primeiro momento, eu acho que todos compreendemos, embora aquelas coisas do layoff, que saiu a terceira e a quarta versão no espaço de poucos dias, percebia-se que havia aqui uma certa surpresa, o mundo estava a aprender a lidar com este assunto. Eu confesso que vejo com muita surpresa continuar a ouvir, e não é só das vossas associações, continuar a ouvir todos os dias há alterações, é preciso estar sempre a pedir esclarecimentos, as coisas não se entendem. Hoje, por exemplo, estava uma associação de restaurantes a dizer que era preciso também clarificar o uso da máscara porque nas esplanadas as pessoas já não sabiam se usavam máscara ou não, ou como é que isso estava, ou não estavam a usar e obviamente depois os restaurantes têm receio de que isso conduza a um novo encerramento e vamos ser francos, ninguém está em condições de conseguir sobreviver se houver um novo encerramento e portanto eu gostava de saber do ponto de vista da preparação e da clareza se há alguma coisa que acham que possa ser feita, porque eu às vezes acho que mais vale menos regras e um cumprimento estrito das regras do que esta confusão permanente em que vivemos mergulhados. Depois, em terceiro lugar, eu gostava de saber se eu percebi das palavras das três associações que há um trabalho com a tutela, imagino que com a tutela do turismo, que é muito próximo, ainda bem. O problema, e eu falo aqui com uma experiência própria, o problema é que depois a tutela do turismo muitas vezes não é ela própria tutela e, portanto, tem uma capacidade de resolver os problemas que é limitada. E, portanto, o que eu perguntava, eu percebi quando me falaram de apoios, e a Aresp falou também em moratórias, eu gostava de chamar a atenção para os seguintes dados. Nós, a estimativa que temos é que, mais ou menos, nos 2 anos, no período ao longo de 2 anos de duração das moratórias, é que elas tenham significado um não pagamento de cerca de 11 mil milhões de euros, sendo que em linhas de crédito estarão com garantia pública, cerca de 8.500 milhões de euros. Portanto, são 20 mil milhões de euros de apoio público que estão aqui. Se nós compararmos isto com os nem 1.000 milhões do programa a apoiar, mais o layoff entre o simplificado e o complicado, que devemos ir à volta dos 3 mil milhões,
percebe-se a desproporção que houve entre apoios a fundo perdido e apoios do Estado para salvar as empresas ou salvar empregos e o que foi transferido para mecanismos de crédito e para a banca, porque a desproporção é brutal, é de 20 mil milhões para cerca de 4 mil milhões. O que é que isto significa do meu ponto de vista? Que o problema mais sério é aquele que está para vir, porque não é por acaso que já há tantas associações a pedirem a prorrogação das moratórias. A prorrogação das moratórias por si não resolve o problema. O problema, e eu gostava de que fossem claros acerca disso, porque eu acho importante nós percebermos que a esmagadora maioria destas empresas, mesmo quando reabrir, mesmo quando estiver em velocidade de cruzeiro, não consegue faturar o suficiente para pagar a dívida que já tinha e a dívida que teve que ter para suportar estes meses, porque o grosso dos apoios veio através de moratórias e de linhas de crédito. E, portanto, o que me parece aqui urgente, mais até do que discutir a prorrogação, é ter no terreno mecanismos que permitam que as empresas voltem. Com certeza, eu termino só, que eu já termino. Eu quero saber, a ser discutido com o Governo, do ponto de vista. Está bem? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem mesmo de terminar. Muito obrigado. Terminou. Terminei. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminou, julgo eu, mas tem mesmo de terminar. Terminou. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar os representantes da Aresp, da Aporte e da Alep, agradecer o contributo que trouxeram a esta reunião e ao trabalho da Assembleia da República. Do ponto de vista do contributo da Aresp e esse acompanhamento e informação atualizada, regular, que de resto têm feito chegar à Assembleia por parte do PCP, aliás, temos acompanhado sempre com muito interesse essa informação detalhada que tem partilhado e feito chegar à Assembleia da República e queremos agradecer mais uma vez também o testemunho que deram disso mesmo e a informação que transmitiram nessa base. Relativamente às moratórias bancárias, eu penso que nós não temos nada que estar neste momento a decidir se escolhemos entre prorrogar moratórias bancárias e as outras coisas todas. Eu penso, aliás, que o contributo da Aresp foi muito claro nesse sentido. Há um problema que está a fazer-se sentir, é uma espada que está sobre a cabeça de milhares de micro e pequenos empresários, pequenas e médias empresas, que têm a ver precisamente com o facto de estarem a terminar as moratórias e, portanto, independentemente, para além das outras medidas e até de caráter estrutural que temos vindo a colocar em cima da mesa, há uma situação de emergência e essa situação de emergência passa também por não deixar cair essa espada, se me permitem a expressão, e também nesse sentido, não ignorando os alertas que nós próprios também temos vindo a acompanhar sobre o que significa em termos estruturais, do ponto de vista do sistema financeiro e da questão que envolve toda a questão do crédito em Portugal, e esse problema não é de agora, convenhamos, é muito pré-Covid. A verdade é que foi por mão do PCP e foi por proposta do PCP que a questão das moratórias veio para a Assembleia a semana passada, foi aprovada e rapidamente temos que tratar dela para que o assunto seja, de facto, dado seguimento do ponto de vista legislativo. Relativamente a um assunto que já na audição anterior colocámos, gostava também de colocar à Aresp, à Aporte e à Alep, aquilo que tem a ver também com propostas do PCP que já podiam e deviam ter sido aprovadas, foram agora, mais vale tarde que nunca, que é a questão da suspensão dos contratos de energia e telecomunicações por períodos definidos e concretos no quadro das situações de encerramento da atividade. Isto fez-se sentir mais há algum tempo, mas agora ainda há situações que queremos que não aconteçam, mas que a verdade é que estão aí a acontecer e que, portanto, também nessa matéria gostaríamos de ouvir o vosso testemunho. Também valorizamos muito uma questão que a Alep mencionou há pouco, de resto temos também já o documento que foi enviado, que é um contributo concreto também importante que vamos ter em conta seguramente nos trabalhos destas comissões, Economia e Comissão Eventual de Acompanhamento às Medidas de Combate à Covid-19, que tem a ver com a inclusão dos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e sem trabalhadores a cargo, que foi
também consideramos um passo gigante, batemos muito empenhadamente por esse alargamento e já devia ter sido desde o início. Estas adaptações, esta evolução, digamos assim, um pouco contraditória às vezes, um pouco em zigue-zague, tem a ver, de facto, com a dificuldade, pelos vistos, que tem havido na aprovação, na consideração, na aceitação de medidas que vêm do setor, que nós temos vindo aqui a apresentar e a propor e foram, em vários casos, aprovadas ao início, com muita dificuldade em sair do papel e passar à prática, e neste momento que vão avançando. Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com a conversão dos apoios a título reembolsável, aquilo que mesmo agora o Dr. Eduardo Miranda falava também, a conversão dos apoios a título reembolsável em apoio direto a fundo perdido, essa perspectiva como tem estado a ser discutida, como tem estado a ser tratada, é um assunto, de facto, que já tem vindo a ser colocado nesta matéria e, desse ponto de vista, também interessava conhecer o vosso testemunho, a vossa opinião. Última questão de todas, o balanço relativamente ao chamado selo Clean and Safe. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Gostava de pedir a vossa opinião sobre essa experiência e o que poderá, daqui para a frente também, ser a perspectiva de trabalho e o critério a aplicar nos próximos meses. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor. Sr. Deputado, pela grelha que aqui tenho e que foi definida pela Comissão do Covid, será o PS. Mais uma palavra de agradecimento e de boas-vindas também à Aresp, à APORT e à ALEP, e agradecimento sincero pela partilha que fizeram das dificuldades e também das propostas que propõem para apoios futuros na sequência da crise pandémica que vivemos. Queria sublinhar o grande sentido de responsabilidade das vossas intervenções, designadamente por não terem tido hesitação, nem nenhum complexo, em sublinhar aspectos e mecanismos que estão a correr bem no combate à pandemia. Tem sido habitual nestas salas das comissões muitas críticas e apenas críticas, ignorando aquilo que tem sido o esforço colossal que o Estado tem feito no sentido de dar uma resposta o mais eficaz possível à crise que vivemos. Temos todos consciência das dificuldades e temos todos, sobretudo, consciência da incerteza que esta crise pandémica tem produzido e que cria dificuldades suplementares para poder implementar medidas que sejam o mais consistentes possíveis. E por isso, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente que nós temos acompanhado muito de perto estas matérias e é também bom saber que algumas das ações que temos feito têm tido o efeito desejado, outras nem por isso, e isso é também muito útil numa audição desta natureza, não têm tido o efeito que gostaríamos, mas que também quero sublinhar aquilo que disseram, que o diálogo entre o Governo e as respectivas associações tem sido profícuo. Isso ficou claro nesta ronda de audições, como ficou claro na ronda de audições anteriores, em que todos, sem exceção, referiram que tem havido uma porta aberta, eu diria mesmo escancarada, do Governo para o diálogo permanente para discutir as soluções e os problemas que eventualmente estão a surgir. Naturalmente que nós também temos consciência, e eu quero dizer isso de forma muito clara, que o Governo não tem sido capaz, em determinada altura, de acomodar todas as questões. Tem havido um esforço grande, mas há sempre restrições que impedem que todas as questões sejam acomodadas, todas as preocupações que as diferentes associações nos trazem sejam acomodadas. E as restrições são de várias ordens, não é apenas as restrições de ordem orçamental, que, apesar de tudo, têm sido tratadas de forma bastante aberta, mas também restrições de ordem que têm a ver com a equidade e com a forma como se implementam determinados apoios que têm que ser, que têm, de alguma forma, prevalecer no sentido da equidade entre todos e entre todos os setores. Posto isto, eu também quero dizer que nós temos consciência que o setor do turismo, e esta ronda de audições é basicamente sobre o setor do turismo, tem sido
muito fustigado pela crise pandémica. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso e temos consciência que, sendo o país um país muito exposto ao setor do turismo, bastante exposto ao setor do turismo, que nos últimos anos teve um contributo e deu um contributo muito significativo para o crescimento da nossa riqueza e também para o crescimento do nosso emprego, também percebemos que, com esta crise, foi, ao mesmo tempo, o setor que mais tem sofrido por vicissitudes que têm a ver com, enfim, a natureza desta crise, que diminui de forma substancial os movimentos turísticos e a mobilidade das pessoas, levando a consequências muito significativas no quadro do setor do turismo. E isso ficou muito expresso, por exemplo, no trabalho extraordinário que a Aresp faz e que já faz antes da pandemia, conheço bem esse trabalho, no sentido de analisar e compreender o que é que tem acontecido, por exemplo, com a restauração, que nós também temos consciência e que temos tentado, com todo o esforço e com todos os meios disponíveis, combater. Aliás, vale a pena falar sobre o número. O programa Apoiar, desde o seu início, já entregou mais de 700 milhões de euros a fundo perdido, sendo que mais de 500 milhões de euros foi ao setor da restauração. E isto revela, precisamente, não só a dimensão das dificuldades que o setor da restauração tem, mas, ao mesmo tempo, as preocupações que, naturalmente, o Governo tem tido. E portanto, eu queria terminar dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem consciência que esta crise exige um combate que tem a ver com o combate pandémico, o combate sanitário, e isso parece-me muito relevante para as diferentes associações, porque parece-me também óbvio que o que todos os empresários querem é retomar a sua atividade, e esse combate tem que ser eficaz e tem que ser produtivo. O segundo aspecto tem a ver com o combate às dificuldades e que tem a ver com as medidas de apoio à economia. E aqui eu quero sublinhar dois aspectos. Por um lado, o apoio direto às empresas e, por outro lado, o apoio ao emprego. É muito importante e ele tem sido feito a vários níveis, seja no apoiar nas empresas diretamente, seja no layoff para o emprego. E, finalmente, os apoios sociais. Eu queria dizer que os apoios sociais têm sido implementados, são determinantes para a manutenção da atividade económica e para a criação e para a manutenção do mercado. E eles não são despecientes e foram extraordinários nos últimos tempos. Termino, basicamente, fazendo uma pergunta às associações, que tem a ver com aquilo que nós esperamos com a retoma. O que é que acham que é verdadeiramente relevante, o que é que os senhores acham que é determinante e importante na recuperação, poder ser uma aposta inevitável do Governo e dos apoios que estão em cima da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor, 4 minutos. Com a tolerância da mesa, vai quase em 5 minutos para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer os contributos da Aresp, da Aporte e da Alep e manifestar a nossa satisfação pela forma como apresentaram as suas posições e como se têm, desde sempre, constituído como parceiros no sentido de informar e permitir que o poder político tenha as escolhas que entenda por mais adequadas em relação à matéria do turismo. Da nossa parte, há alguns aspectos que eu queria assinalar. Em primeiro lugar, há um facto indesmentível. Portugal é um dos países mais afetados pela crise, mas, ainda assim, é um dos países que menos esforço orçamental fará para combater a crise. E, a esse respeito, está amplamente demonstrado por vários estudos internacionais, pelas posições do FMI e outros, nas quais Portugal está na cauda da Europa no que respeita a esses apoios orçamentais e nos danos económicos e sociais que a crise sanitária virá a produzir no país. Da nossa parte, é também absolutamente claro que não é possível, no curto prazo, encetar uma recuperação económica robusta sem o setor do turismo. O setor do turismo tem sido fundamental para a recuperação económica do país. Viveu nos últimos 10 anos um crescimento exponencial ao nível da produção da riqueza e da sua importância relativa e absoluta, como também ao nível da criação de emprego e, por via disso, é absolutamente vital mobilizar
os instrumentos financeiros e outros imprescindíveis para que essa retoma possa preservar o ecossistema de forma a que seja possível preservar o emprego, salvaguardar as empresas e, desse ponto de vista, contribuir de forma decisiva para a recuperação do país. E esse é o nosso receio. Nós temos, cronicamente em Portugal, empresas muito endividadas, com escassa liquidez, e no caso do turismo, empresas que investiram muito ao longo dos últimos anos para dar resposta às necessidades da procura, robustecendo a oferta e levando os serviços turísticos na cadeia de valor nacional e internacional. E, portanto, com todo este esforço, com o facto do turismo ter sido, de forma tão evidente, um dos setores mais fustigados no quadro desta pandemia ao longo do último ano, há dúvidas se é possível e como será possível manter intacta muitas das empresas que eu creio, não apenas pelos dados que nos foram apresentados pela Aresp, mas por força também do fim das moratórias que se avizinha, sem que conheçamos ainda quais é que são os planos de reestruturação de dívidas e outros que podem permitir a estas empresas sobreviver, qual é, no fim de contas, o verdadeiro impacto que a crise pandémica virá a ter neste setor. Porque, como eu dizia, e creio que esse é o aspecto fundamental, há apoios que têm vindo a ser aperfeiçoados, muitos não têm chegado a tempo e que têm vindo a ser feitas correções. Essas correções, muitas delas nós apontámo-las e exortamos, em conjunto com outros grupos parlamentares, a tomar essas iniciativas. Uns vieram tarde, outros ainda são insuficientes, outros não correspondem exatamente àquilo que o Governo veio a anunciar, mas, ao fim e ao cabo, aquilo que se verifica é que a maioria desses apoios não são apoios a fundo perdido. São apoios a título de moratórias essas que vão terminar. E terminando essas moratórias e avizinhando-se o momento em que as empresas vão ter que assumir não apenas a dívida que tinham, mas também a dívida que foram obrigadas a contrair para responder a este cataclismo, eu creio que vai ser muito difícil, se a retoma não for tão pujante quanto o que se verificava em 2019, que as empresas tenham essas condições sem que isso tenha um efeito muito indesejável no tecido económico. E, portanto, eu queria que se pronunciassem sobre o que é que pode ser aí, sobre soluções que estão a ponderar e quais é que são a abertura do Governo em relação a essas soluções. Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor. Do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, Sr. Deputada. Não temos ninguém da Iniciativa Liberal, não? E já agora, e do PAN e do PEV? Também não. Sr. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Aresp, da Aporte e da Alep, que hoje nos deram aqui várias intervenções. E há em primeiro lugar, sobre o setor da restauração, como a Aresp bem nos disse, um sentimento de alguma forma, incerteza, que na verdade tem vindo a acompanhar este setor desde há praticamente um ano e temos vindo a acompanhar não só a informação que a Aresp tem dado ao Parlamento, aos grupos parlamentares e com algumas reuniões que temos tido e, de facto, essa tem sido uma das preocupações que mais temos tido, esta sensação de incerteza e de insegurança com o futuro. Disseram-nos, por exemplo, mais de 40% das empresas que foram questionadas pensam numa possível falência e isso, de facto, é muito preocupante e leva-nos à questão que, desde há praticamente um ano, se no momento inicial para lidar com o impacto, com o primeiro impacto bastante forte dos confinamentos, do primeiro confinamento, a ideia das linhas de crédito e de apoios através de crédito foram
uma primeira almofada, se assim quisermos dizer, para ajudar as várias empresas, mas a longo prazo isto é bastante perverso. E é bastante perverso. Neste momento estamos já a lidar com parte dessa perversidade. O Governo continua a dizer que vai pensar e que está a pensar e a trabalhar nesse tema, mas continuamos sem saber exatamente o que é que vai acontecer. E, portanto, a primeira pergunta que deixava sobre a questão das linhas de crédito, da moratória, desta ideia de que uma grande maioria de empresas estão a acumular dívida, que muitas delas não sabem quando é que a vão poder pagar ou se algum dia a vão poder pagar, e, portanto, perguntar tanto à Aresp como à Aporte como é que olham para este problema e que soluções é que têm tentado encontrar junto do Governo e que soluções é que não têm tido acolhimento até este momento e que considerariam que eram importantes. Sobre os apoios a fundo perdido, também tem sido uma matéria que lá está há mais de um ano, tem sido referido por várias associações, por vários partidos, por vários movimentos e organizações à volta de determinadas atividades económicas e, passado um ano, continuamos a perceber que os apoios a fundo perdido acabam por representar muito menos do que aquilo que, até se compararmos com outros países, poderemos verificar isso mesmo. E, portanto, também questioná-los neste momento em que estamos a entrar num novo desconfinamento, esperando que não volte a existir um novo confinamento e que tem que se adaptar os vários negócios, as várias empresas a este momento, como é que veem que poderia haver propostas de futuro para encarar esta retoma que fossem mais a fundo perdido, exatamente para garantir um dos grandes problemas que tem sido referido nas várias audições, que tem a ver com a tesouraria das empresas. E, por último, sobre uma ideia mais geral relativamente ao turismo, porque nós sabemos que o turismo tem ajudado a alicerçar nos últimos anos uma grande parte do crescimento económico português. Em algumas cidades tem tido um papel ainda mais relevante do que noutras, mas isso também tem trazido ao longo dos últimos anos algumas externalidades negativas que se tem tentado debater de alguma forma nos últimos anos, mas que nunca foi possível porque, de facto, estava naquele momento com um grande boom, com um grande crescimento. Neste momento em que nós conseguimos perceber que basta um choque deste tamanho, ou qualquer choque que impeça a viagem de pessoas, tem um impacto fortíssimo, demasiado forte na economia portuguesa e no setor do turismo. E, portanto, se tem tido esta reflexão sobre que formas é que podemos encontrar de manter um setor do turismo que seja sustentável, que seja saudável e que seja equilibrado também para o próprio território, porque isso tem sido um dos problemas muitas vezes levantados e o alojamento local é, sem dúvida nenhuma, um desses problemas, nomeadamente em territórios como o Porto e Lisboa, e, portanto, como é que olham para este futuro do turismo, como é que se pode olhar de uma forma mais equilibrada para este setor de atividade, até para evitar futuros choques deste género e que, se eles eventualmente aconteçam, que estejamos mais bem preparados para conseguir manter este setor de atividade. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Terminamos assim a ronda destinada aos grupos parlamentares, pelo que darei agora 12 minutos a cada um dos nossos interlocutores para responderem às questões colocadas. Começa a Aresp, faz favor, 12 minutos. Presidente, Carlos Moura, falarei agora eu, depois também a doutora secretária-geral também fará aqui algumas notas complementares. Mas, em primeiro lugar, agradecer aos senhores deputados que nos inquiriram, a doutora Cecília Marel, o doutor Nuno Dias, o doutor Carlos Pereira, o doutor Cristóvão Norte, a doutora Isabel Pires, com quem temos com muita frequência interagido e assim continuaremos a solicitar a vossa disponibilidade, mas também a dar-vos toda a disponibilidade, toda a informação que entenderem em cada oportunidade serem desejáveis. Portanto, é um trabalho fortuito, importante e que nós não dispensamos e assim solicitamos que seja reforçado. Respondendo concretamente às questões que foram colocadas, e algumas até são comuns às intervenções de alguns senhores deputados, mas desde logo falar em duas coisas importantes, de caráter mais transversal. São a clareza da regulamentação e a demora na execução dos programas. É certo que nós temos tido, felizmente, uma interação
com as diferentes tutelas. Nós não temos só uma tutela. No Ministério da Economia, pelo menos, relacionamos normalmente com duas secretarias de Estado, quer do Comércio e Serviços e Defesa do Consumidor, quer da Secretaria de Estado do Turismo, mas também com o Ministério do Trabalho, com os diferentes membros do Ministério do Trabalho e também com a Direção-Geral de Saúde. A Aresp, desde a primeira hora que esta crise se iniciou, que tem procurado fazer autorregulação dos setores, mas pedindo à Direção-Geral de Saúde e ao Ministério da Economia a validação dos nossos guias de boas práticas. Ainda a semana passada tivemos uma reunião com a Sra. Diretora-Geral de Saúde exatamente para ajustarmos aquilo que são os guias de boas práticas que são validados também pela DGS e que estão no terreno à disposição dos nossos empresários. Mas nós encontramos na regulamentação, que às vezes tarda, porque uma coisa é o anúncio público, onde se cria a expectativa, outra coisa é a decisão do Conselho de Ministros, outra coisa é a regulamentação e depois a disponibilidade dos formulários. Tudo isto é um trajeto que às vezes é longo, já temos dito isto à tutela em variedíssimas ocasiões, mas também a clareza daquilo que são os normativos. Há pouco falava-se aqui das máscaras. Para nós é claro, por exemplo, nas esplanadas, quando não se está a ingerir alimentos, tem que se usar máscara. É claro. Mas há outras coisas que não são assim tão claras. Um exemplo, nas esplanadas que estão no interior dos estabelecimentos, mas estão a céu aberto, as pessoas podem passar pelo interior do estabelecimento, não está claro. Não se sabe. Pode haver, nas esplanadas que não têm serviço à mesa, pode haver a encomenda e o pagamento ao balcão no interior do estabelecimento. Portanto, eu estou a dar exemplos de coisas que, passado um ano, já deviam ser normais. E, portanto, nós interagimos com a tutela, e disso temos que reconhecer o mérito, mas, por exemplo, ainda a semana passada colocámos cerca de 20 questões, porque nós temos equipas no terreno a elucidar os empresários, e, de facto, nós não temos até hoje todas as respostas. Temos a grande parte, mas não temos outras, porque há duas ordens de questões. Há questões políticas e há questões de saúde. E nem sempre nós encontramos convergência entre estes dois aspectos. E isso resulta, muitas vezes, para não dizer sempre, alguma dificuldade no relacionamento com as forças de segurança. Não raras vezes, nós temos contraordenações, impedimentos, encerramentos de estabelecimentos que decorrem da ação que é normal das forças de segurança, que têm esse propósito, mas que são desconformes com aquilo que é a interpretação da lei. Nós temos o cuidado de, diariamente, não é por acaso, todos os dias úteis, há um ano, nesta parte, nós publicamos um boletim. Nesse boletim, nós procuramos informar criteriosamente. E só lá colocamos aquilo que decorre, muitas vezes, da transcrição SIC das respostas que obtemos às questões. Mas isto é uma sucessão de questões que se repetem e nós propusemos, inclusive já, variedíssimas vezes, que para cada estado de emergência, para cada situação, haja um painel normativo que impeça que a cada momento nós tenhamos que analisar e interpretar normativos. É, de facto, uma dificuldade. Nós, na preparação, como a doutora Cecília Marelos aqui perguntou, nós tivemos todo o cuidado de, interpretando os normativos, que são claros em alguns aspectos, naqueles que não são tão claros. Questionar junto das tutelas dos vários ministérios e até junto das Forças de Segurança da GNR e da PSP e da Direção-Geral de Saúde, com quem estamos a interagir todos os dias. Mas a dificuldade é que nem sempre o tempo de resposta é o adequado. Nós já estamos a viver a primeira fase deste desconfinamento. Ainda há coisas que não estão decididas, não estão claras. E ontem interagimos com o Ministério da Economia e com a Direção-Geral de Saúde no sentido de haver aqui uma convergência para que possamos informar os associados, não criando uma expectativa que não seja conforme a correta interpretação da lei. Relativamente às moratórias, nós também estamos de acordo que a prorrogação não resolve o problema. Portugal, nós tivemos uma reunião com a Associação Portuguesa de Bancos, com o Sr. Presidente Farido Oliveira, para percebermos melhor os mecanismos europeus. A EBA, como se sabe, limita estes programas de moratórias
e só 6 dos Estados da Europa, da União Europeia, é que recorreram a estes mecanismos. Só 6. E dentro desses, Portugal foi daqueles, como aqui também já foi dito por um dos meus deputados, que mais utilizou proporcionalmente o mecanismo das moratórias e que menos utilizou proporcionalmente os apoios públicos. Ora bem, o que nós sabemos, dos inquéritos que decorrem e pelo dia-a-dia, nós sabemos que não vai haver capacidade de solver responsabilidades futuras. E, portanto, sendo certo que reconhecemos o esforço do Governo no sentido de apoiar o tecido empresarial, mas, como aqui também já foi dito, e estamos de acordo, é manifestamente insuficiente. As moratórias não são fundos perdidos. As linhas Covid não são subvenções. E nós sabemos que aquelas subvenções, aqueles mecanismos de fundo perdido, como por exemplo o apoiar e não apoiar rendas, que tardou, mas está a chegar agora a conta-gotas, não são suficientes. E, portanto, nós reclamamos, e isso já dissemos ao Governo e ao Ministério da Economia, nós precisamos de ter um plano de amortização das moratórias a 10 anos. Porque há moratórias financeiras que decorrem de apoios públicos, de decisão pública, mas também há outras moratórias que são relações comerciais. Mas nas primeiras, o Estado tem que ajudar o tecido empresarial pagando. Se houver subvenções, tanto melhor, mas pelo menos para se pagar tem que ser um plano a longo prazo. A questão do clean and safe. Nós estivemos logo desde a primeira hora consultados sobre o tema. Achamos bem, do ponto de vista da imagem nacional e internacional dos nossos estabelecimentos de alojamento turístico, mas também da restauração. Mas outro sim, e o mais importante para nós, são as medidas de preservação sanitárias que nós, operadores, temos que ter. E por isso nós fizemos os guias de boas práticas que, obviamente, podem, do ponto de vista da transmissão da imagem, ser através do selo Clean and Safe. O que é importante na retoma? Importante na retoma é que todos nós tenhamos a consciência, em primeiro lugar, que as regras sanitárias que nós nunca contestamos, nunca nos opusemos aos condicionalismos sanitários. Porque essa não é a nossa vocação, nem temos capacidade científica para o dizer. Agora, se respeitando as regras, e nós fazemos apelos diários a que os nossos empresários respeitem as regras sanitárias, mas, por outro lado, tem que haver compensações, porque, como já vimos, é um tecido empresarial muito frágil, que não tem capacidade de resposta cumulativa àquilo que deixou de pagar, foi autorizado a deixar de pagar, e as responsabilidades vincendas, e, portanto, nós precisamos de ter mais, isto é claro para nós precisamos ter mais apoios públicos. E precisamos também, finalmente, para dizer uma coisa que para nós é absolutamente fundamental e que não tem sido cuidada. É certo que um mecanismo no Orçamento Geral do Estado foi aprovado, o e-voucher, não nos opusemos, achamos que é insuficiente, mas até agora não lhe vimos a cor. E, portanto, há aqui um problema, por um lado, de confiança do consumidor, porque nós precisamos é de consumo, nós precisamos é de prestação de serviços, quer de alojamento, quer da restauração. Mas nós sabemos que também as economias domésticas estão exauridas. E é preciso que haja mecanismos públicos de apoio ao consumo. Outros países têm dado disso nota. Têm anunciado e decidido sobre medidas que levam o consumidor, que tem hoje menos disponibilidades no rendimento familiar que tinha no passado, a consumir. E isso nós não cuidamos. Nós sabemos que até ao final do ano há medidas que estão previstas, estão decididas, como é o teletrabalho, tudo isto é novo, mas nós sabemos que para haver manutenção de sobrevivência de empresas, garantia de postos de trabalho, os apoios públicos que nós temos aplaudido são insuficientes porque esta crise tem sido longa. É profunda, mas é longa. Porque se fosse uma crise como nós pensávamos durar 3 ou 4 meses, provavelmente nós estaríamos na situação que estamos de tamanha precariedade e fragilidade. Mas não é, é longa.
E para a retoma, que nós não sabemos quando é que vai acontecer, toda a gente diz que a partir do verão, o verão já está hipotecado, como sabemos, há muita dificuldade em se prever o que é que vai acontecer. Provavelmente em Portugal teremos um balão de oxigênio como o ano passado no turismo interno, porque não há mobilidade aérea, não há turismo internacional. E, portanto, preparemos-nos para o segundo semestre, sobretudo para o último quadrimestre, que é normalmente um período mais fraco, mas, sobretudo, para o início do ano próximo, o ano 2022. E aí sabemos que duas coisas sublinhando. Apoio, incentivo ao consumo. E, por outro lado, reforço de subvenções e programas de longo prazo para que possamos solver as nossas responsabilidades. São estas as notas que nós aqui deixamos, garantindo... Para terminar, muito obrigado. Aos senhores deputados o resultado dos inquéritos que aqui apresentámos e as medidas que propusemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Cabe agora a vez à aporte. 12 minutos, por favor. Bom dia mais uma vez, espero que me estão a ouvir. Eu serei breve, até porque as questões económicas são preocupações transversais às associações setoriais. Eu só aqui uma nota em relação à preparação para esta abertura. Nós desde o início, desde março de 2020, temos apelado ao bom senso e a toda uma interpretação legal com bom senso, que queremos que é isso que está na base de tudo. De facto, temos de 15 em 15 dias novas regulamentações com conceitos indeterminados e que levam a interpretações dúbias, muitas vezes, da lei, com territorialmente aplicações diferentes a nível das forças de segurança públicas. A Ares deu aqui alguns exemplos, mas também a questão das imediações e de espaços e da proibição de consumos junto da imediação do estabelecimento é uma questão que tem levantado várias dúvidas e que temos associados e empresários que têm sido intervencionados e que têm sido alvo de contraordenações a este propósito. Portanto, há aqui uma baliza que não se consegue muito bem definir. Temos trabalhado com a tutela, sim, com as secretarias de Estado, quer através da aporte, nós próprios, quer depois também através da nossa confederação, da Confederação de Turismo. Têm sido incansáveis, mas de facto nem tudo é possível, não é possível uma resposta, muitas vezes atempada, dentro dos timings que seriam expectáveis, ou antes que seriam que a nós nos daria alguma resposta clara e direta. Portanto, nós temos tentado levar as coisas com bom senso, e um bom senso que seja também que consigamos transparecer este consenso aos nossos associados. E os nossos associados, de facto, para esta abertura agora das esplanadas, aquilo que temos tido e que temos verificado com os nossos associados é que, de facto, a abertura das esplanadas, sendo bem-vinda e bem recebida, ao mesmo tempo temos os nossos associados com receio de uma abertura das esplanadas sem acautelar as questões de segurança e de saúde pública nos espaços, leva-os ao receio de um novo confinamento, que é uma coisa que ninguém pretende e que ninguém quer. Portanto, em relação à preparação, será isto que nós temos a dizer. De facto, a relação e a suspensão destes contratos de energia, sim, temos conhecimento, foi um pouco tardio, mas sim, temos conhecimento deles. Em relação, gostaria só aqui de fazer uma nota em relação ao selo Clean and Safe. De facto, o selo Clean and Safe, não obstante, temos tido vários associados a ele aceder inicialmente, o que verificamos é que, de facto, em relação à procura, em relação ao mercado, ele não é valorizado. E, portanto, o mercado valoriza de uma forma mais direta e mais clara o nosso associado do que valoriza o mercado. E agora nós neste momento, portanto, já fomos consultados também a propósito agora da renovação do seu Clean and Safe e da sua continuidade.
não estamos, queremos nós, não estamos em tempo de criar mais obrigações e complicações no negócio, não é? E, portanto, estamos aqui numa altura de gerir empresas neste contexto e, portanto, esta renovação que está agora em cima da mesa tem muitíssimos mais detalhes do que teria o anterior e, portanto, nós estamos aqui, claro, sempre para colaborar e evidentemente seremos sempre parceiros para esse sentido, mas neste momento não nos parece que o melhor seja criar mais obrigações para os nossos associados e as nossas empresas. Estamos aqui para seguir as normas, acompanhamos sempre a DGS, mas em relação ao selo Clean and Safe e à aplicação e à criação de novas medidas, por exemplo, neste momento e para esta renovação, posso aqui exemplificar que é criada a indicação e a necessidade de ter máquinas de lavar a roupa diferentes para cada tipo de roupa. Portanto, de facto, cria aqui uma certa complexidade na aplicação aos nossos associados e, portanto, tendo em conta que este selo, que o mercado não o valoriza tanto como os nossos associados, vemo-lo bem, mas sempre não criando normas excessivas a todos aqueles que a ele querem aceder. Não tenho muito mais a dizer. Muito obrigada. Com licença. Muito obrigado, doutora. Acaba agora a vez à Alep. Doutor Eduardo Miranda, faz favor. 12 minutos, ou até 12 minutos. Ok. Muito bem. Estão a ouvir? Sim, faz favor. Muito bem. Começava, então, por agradecer aqui as perguntas dos senhores deputados. Vou tentar aqui abordar ao máximo. Primeiro, sobre a clareza das regras, acho que a deputada Cecília Meireles perguntou e alguns outros deputados mencionaram. No nosso setor não é tão crítico as questões mais técnicas operacionais, ou seja, não é tão grave como na restauração ou como na animação turística, até porque são espaços de uso, na sua maioria, privados, não? Mas falando sobre isso, posso fazer a ponte já com o Clean and Safe. O que nós entendemos, o que vimos no Clean and Safe, não é tanto um selo que nos permitiria obter mais clientes, ou seja, ter uma visibilidade maior, até porque não havia clientes, ponto. Mas acho que o que o setor entendeu e que nós como associação entendemos que era uma oportunidade aqui de formação e de entender essa nova realidade quando iniciou-se a pandemia. Portanto, o que fizemos foi, sentamos com o Turismo de Portugal, fomos até a primeira associação que fez módulos de formação especificamente adaptados para o alojamento local, respondendo as perguntas absolutamente práticas. E durante 2, 3 semanas desenvolvemos com o Turismo de Portugal um módulo e que lançamos a formação conjunta. Posso dizer que tivemos nas formações com o Turismo de Portugal cerca de 3.500 participantes. Nos webinars todos tivemos 8.000 participantes no ano passado ao vivo. Portanto, houve um grande interesse e eu acho que o principal objetivo disso foi que as pessoas aprendessem, os operadores aprendessem a se adaptar a essas novas regras de uma forma absolutamente prática. E houve um interesse grande e eu acho que nesse momento estão bastante preparados para isso, não? Depois, passando para um outro tema, que acho que foi mencionado por boa parte aqui dos deputados, a questão do nível de endividamento e as moratórias. A moratória, especificamente no caso do alojamento local, não é uma questão tão crítica, porque a maior parte das empresas são empresários no nome individual e a maior parte das empresas relativamente recentes não se constituiu à base de créditos bancários. Mas admito que em outros setores, ou nas empresas que têm créditos junto à banca, é um aspecto absolutamente crítico. Agora, já o endividamento é uma questão muito grave. Se era um setor que se lançou muito sem um grande nível de endividamento, agora com a crise passou a ter uma situação grave de endividamento, porque por uma questão de tesouraria tiveram que recorrer a todos os apoios. E a primeira linha de apoio, principalmente que veio todo no formato de empréstimo. E aqui se coloca então como soluções, que foi a pergunta que fizeram, a primeira delas era a pressão imediata, que era o problema de começar a pagar logo, a questão da carência, e esta na última medida já houve aqui uma adaptação e, portanto, o início dos prazos de pagamento da maior parte dos programas foi adiado para o ano que vem. Isso já é um alívio importante. A segunda parte que entrava era a questão dos prazos, e aí especificamente na linha do Turismo de Portugal fez-se o adiar do início do pagamento, ou seja, da carência, mas não se adiou, não se alargou o período do prazo, o que significa que agora os operadores, no momento em que começarem a pagar no ano que vem, vão ter um prazo ainda menor
para cumprir toda a sua dívida, o que é absolutamente impensável. Portanto, é inevitável, especificamente nesse, haver aqui um aumento do prazo, senão estamos a falar em prazo muito curto de pagamento. A terceira parte é a questão da conversão em fundo perdido de parte dos empréstimos. Para começar, na primeira vaga de apoios, estamos a falar nas linhas de Covid e mesmo do turismo de Portugal, elas não vieram com fundo perdido. E acho que o primeiro passo seria contemplar um fundo perdido, similar ao que está agora em 20%. Mas, mais importante, pensando agora em futuro, em 1 ou 2 anos, era a conversão de parte do fundo perdido, ou seja, o aumento do fundo perdido dessas linhas que já foram lançadas, a maior parte com 20%, cerca de 20% de fundo perdido, haver um aumento para 30%, 40% do fundo perdido, de acordo com o cumprimento nos próximos anos de determinadas condições. No fundo, quase como um prêmio de resiliência para as empresas conseguiram, que sobreviveram a esta crise. Não? Especificamente, a questão que o deputado Bruno Dias colocou sobre a suspensão dos contratos das luzes e telecomunicações era algo que pedíamos, que era muito bem-vindo, especialmente no início da pandemia. Nesse momento agora, sim, ok, é positivo, mas na verdade, nesse momento, os operadores estão com algo, mesmo que seja uma pequena retoma, estão com alguma esperança de no verão poder começar a reativar a sua atividade e, portanto, a suspensão dos serviços agora, se calhar, não é tão útil como seria, mas era positivo e naquela altura faria bastante diferença. Né? Sei que o PCP tentou já antes, mas só agora é que conseguiu. Em relação também, mencionou dos empresários de nome individual, esta foi uma batalha longa, especialmente sem contabilidade e sem trabalhadores a cargo, que é a maior parte dos empresários de nome individual. Essa foi uma batalha longa e entender que o fato de ter se incorporado agora esse segmento significa que pela primeira vez muitos deles tiveram, depois de um ano de dura crise, tiverem algum tipo de apoio. E, portanto, é inevitável que haja e que tenha que se pensar agora a seguir uma nova tranche de apoio, especialmente para esse segmento, porque só agora é que começaram a ter algum tipo de apoio. Os apoios da maior parte da segurança social não se adaptaram ao alojamento local, não se adaptaram aos empresários de nome individual. Estavam virados mais por uma vertente social, uma vertente, este último, por exemplo, uma vertente mais de apoio a pessoas com carência efetiva em termos sociais, ou seja, não tanto para empresários em nome individual. Aqui há alguns segmentos onde há uma lacuna de apoio, e é grave porque é uma lacuna, apesar de serem segmentos pequenos, são pessoas que não tiveram nenhum tipo de apoio, e não é só no alojamento local, em várias áreas, que são aqueles que tiveram problemas com a CAI principal, ou seja, que não alteraram a sua CAI na altura, por distração, por uma questão burocrática, tem como CAI principal uma CAI que não é apoiada, quando a CAI secundária é apoiada e é efetivamente o que faz. Portanto, aqui, se calhar, alguma flexibilização poderia ser importante, ponderada, por exemplo, a demonstrar algum nível de faturação naquela CAI que é prevista na lei em termos de apoio. E um outro grupo, que acho que foi referido até pela Aresp também, aqueles que iniciaram a atividade no final de 2019, início de 2020. É um segmento, mas é um segmento que apostou no turismo, é um segmento que às vezes colocou todas as suas poupanças e tiveram o azar de arrancar justamente no início da pandemia e que, por não cumprirem a regra de terem sido constituídas depois de janeiro de 2020, acabam por ficar excluídos de tudo. Eles estão numa situação absolutamente crítica, né? Olhando para o futuro, aqui uma pergunta, acho que foi também feita por boa parte dos deputados. O deputado Carlos Pereira colocou aqui também a questão do que é relevante para a retoma. O deputado Cristóvão Norte também falou não só de aumento da retoma. A deputada Isabel Pires levantou a questão da sustentabilidade. O que é que nós vemos aqui? Eu acho que, respondendo aqui o deputado Carlos Pereira, eu acho que um dos aspectos que o governo pode fazer que é importante, para nós, para o setor como um todo, tem a ver com a diplomacia, porque a harmonização da mobilidade é fundamental para dar um mínimo de previsibilidade nesse período transitório, enquanto a vacina não está a funcionar. O tal passaporte sanitário não é uma solução, mas é uma ajuda temporária para que os viajantes saibam minimamente as regras e possam ter um pouco de confiança para planear a sua viagem. É muito complicado hoje alguém pensar numa família estrangeira, pensar numa viagem e tem que se preocupar com como é que é hoje, como vai ser amanhã as regras no país de origem, se vai ter que voltar a ter quarentena ou não ter quarentena, e depois tem que saber ainda as regras no país de destino, e às vezes se for mais de um país de destino é quase impossível. Então, portanto, essa harmonização é um primeiro passo. A segunda parte, eu acho que é importantíssimo o governo aqui reforçar as verbas do turismo de Portugal na promoção.
daquilo que nos tem sido falado, não há aqui nenhuma previsão de reforço, ela é fundamental, ou vamos perder aqui um espaço em termos de mercado, de cota de mercado fundamental, e vamos ser ultrapassados aqui, né? Sobre a questão da sustentabilidade, eu acho que esta pandemia trouxe, sim, alguns sinais. Posso dar aqui alguns exemplos práticos. No alojamento local, os distritos que cresceram, tem aí o documento que nós entregamos, apresenta os dados baseados no RINAU, os dados oficiais, dados também das plataformas que nós recolhemos. Os distritos que mais cresceram foram o distrito do interior, quase os únicos: Bragança, Vila Real, Guarda, né? Lisboa e Porto estagnaram. Lisboa, inclusive, diminuiu oficialmente 2%, mas nós temos nas plataformas menos 1.800 alojamentos anunciados, ou seja, há muito alojamento que saiu e eventualmente ainda não deu baixa no registro. Isso é uma adaptação natural, né? E nós olhamos a sustentabilidade aqui como um grande desafio. Achamos que o alojamento local pode ter um papel fundamental no interior, porque nas pequenas aldeias e nas vilas, aquela 1, 2, 3 unidades que pode crescer gradualmente com sustentabilidade é alojamento local, ou seja, que não tem uma dimensão grande. E os próprios centros urbanos, já desde 2019, especialmente Lisboa, praticamente estiveram já mais equilibrados, ou seja, a procura praticamente de aberturas paralisou ou parou já em 2019. 2020, então, houve um decréscimo real em Lisboa. E os centros urbanos podem ter um papel importante de descentralização do turismo, ou seja, como os turistas chegam principalmente pela via aérea, Lisboa e Porto, podem ser a porta para se depois fazerem programas para outras zonas. Podemos ajudar a canalizar, digamos assim, de forma a evitar alguma concentração do turismo. É um tema que nós temos trabalhado, apresentamos aqui na consulta pública da sustentabilidade, falamos com a Secretaria de Estado do Turismo. É um tema que, sim, temos como prioritário e vamos estar aqui seguramente a focar nesse tema nos próximos 2, 3 anos, porque acreditamos que é este o caminho e que o alojamento local ainda tem uma imagem errônea em termos de percepção pública e política, e pode ser, ao contrário, um grande instrumento em termos de sustentabilidade. Bom, e com isso acredito que cobri já praticamente todas as perguntas, mas coloco à disposição também se houver alguma outra questão. Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Eu tenho apenas 2 inscrições na segunda ronda. Iria pedir aos senhores deputados que desta vez fossem rigorosos na gestão do tempo, que eu também vou ser na mesa. Isto porque o essencial também, sem prejuízo naturalmente daquilo que há a acrescentar, mas penso que o essencial está tratado e depois, como sabem, ainda há 6 minutos a cada uma das entidades presentes para colocarem e responderem às questões finais. Assim sendo, inicia o Grupo Parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria basicamente voltar a um tema que me parece relevante e fazer uma outra pergunta que não fiz na primeira ronda. A primeira tem a ver com uma questão que está em curso neste momento, que é o desconfinamento que o país está a fazer. E basicamente a minha pergunta tem a ver com um facto que me parece incontornável. Eu acho que um desconfinamento bem programado e responsável é, do meu ponto de vista, a melhor medida de apoio para o setor. E, portanto, nesta perspectiva, a minha pergunta é qual é a vossa posição e a vossa opinião sobre a forma como este desconfinamento está a ser feito e de que maneira é que podem, de alguma forma, contribuir para que ele também seja bem sucedido, porque isso parece-me muito relevante. A segunda nota que queria colocar tem a ver com as moratórias. Ora, aquilo que disse a Aresp, sobretudo, parece-me que há uma consciência clara de que é muito difícil, ou mesmo quase impossível, a decisão de estender moratórias fora do chapéu da EBA. Isso é algo que seria, do ponto de vista até das próprias entidades, empresas que devem, catastrófico.
E, portanto, a posição que me parece relevante é aquela que o Governo tem construído, que é encontrar soluções também com os setores, com o setor privado, no sentido de arranjar alternativas às questões das moratórias. E, portanto, a pergunta volta a colocar às associações. Algumas já apresentaram algumas soluções. Eu gostaria que a Aresp, em particular, me explicasse melhor a ideia de alargar os prazos, nomeadamente a forma como disseram que gostariam de fazer, porque me parece que também aí o regulador europeu tem uma palavra a dizer e, portanto, precisamos perceber como construir esta matéria. Finalmente, gostaria de ter uma explicação mais pormenorizada sobre aquilo que também a Aresp referiu sobre o e-voucher, perceber o que é que, qual era a crítica essencial, porque eu confesso que não apanhei bem, deve ter sido culpa minha. E, portanto, esta é uma das questões que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, para terminar esta ronda pelos grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, mais uma vez, agradecer as respostas, os contributos e a informação transmitida. Vou voltar a 2 temas e pedir uma terceira questão. E colocar uma terceira questão. Primeiro, voltando ao tema do selo Clean and Safe e voltando ao tema das condições práticas para a reabertura. Para a reabertura que está a acontecer, não é? A propósito das esplanadas e mais que aí poderá vir. Se quisessem e pudessem voltar a esse assunto, sobre a apreciação que estão a fazer deste processo, desta abordagem que está em cima da mesa e das medidas e da discussão para as decisões tomadas nesse sentido, entre aquilo que é de adesão voluntária e aquilo que é de cumprimento obrigatório para todos. Gostava de vos pedir uma abordagem ainda sintética sobre isso. Segunda questão. As moratórias bancárias, está mais do que demonstrado, eu julgo que ninguém dirá outra coisa que não, há muito endividamento e muito recurso ao crédito e muita ameaça em relação a isso e pouco apoio direto do ponto de vista proporcional. Essa questão parece-nos que é indiscutível. A pergunta que eu queria colocar, porque às tantas ficamos na dúvida, é se há ou não um problema com aquilo que esteja agora aí a bater à porta sobre o fim das moratórias. É muito simples. Há pessoas e há empresas que têm agora as questões para enfrentar estas semanas, há moratórias que estão a chegar ao fim e ficamos à espera de um debate mais aprofundado ou tomamos medidas agora. É uma questão que valia a pena perceber em concreto. Terceira questão, valorizando muito o papel que as associações, que as estruturas setoriais como as vossas têm desempenhado no apoio direto e no contacto, na resposta às dúvidas, no esclarecimento, na informação junto dos empresários, junto das pequenas e médias empresas deste setor, valorizando muito. Eu penso que há um reconhecimento que tem que ser feito nesta Comissão também sobre essa matéria. Perguntava agora, do ponto de vista da resposta das estruturas do Estado, em relação aos próprios micro, pequenas e médias empresas, que balanços têm feito, para além do próprio esclarecimento, mas na resposta concreta aos processos e às medidas a tomar naquela interação cotidiana entre o pequeno empresário e a estrutura e a administração na resposta dos serviços a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos a ronda pelos partidos. Para encerramento, cabem 6 minutos a cada uma das entidades presentes. Começa a Aresp, até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos tentar respeitar o tempo e agradecer ao Sr. Deputado Carlos Pereira e ao Sr. Deputado Luís Dias as questões que também nos dirigiram. A primeira, relativamente ao desconfinamento. Eu suponho que terei dito na primeira intervenção, aqui um feedback, não sei porquê, que nós, quanto às medidas de caráter sanitário, não nos pronunciamos. É uma regra que temos seguido, não temos competência para isso. Portanto, o plano que está feito de desconfinamento a 3 fases é uma coisa que nós aceitamos e o que fizemos foi procurar e interpretar todas as exigências do ponto de vista sanitário, dar esse conhecimento às empresas e acompanhá-las no sentido de que todas as regras que
possam evitar e quebrar a cadeia de transmissão, sendo certo que, da ronda que já temos feito desde segunda-feira, de modo geral, todos os operadores estão a corresponder às exigências deste plano de desconfinamento. Mas quanto à sua natureza, evidentemente, se nos perguntarem se nós poderíamos estar a funcionar em pleno, com certeza que a resposta é óbvia. Quanto às regras que são impostas, não nos pronunciamos. Relativamente às moratórias, bom, resultou da reunião que tivemos com a Associação Portuguesa de Bancos um esclarecimento claro, porque também o setor bancário está preocupado com as imparidades que podem ocorrer, porque toda a gente tem a consciência que não vai ser possível ao tecido empresarial corresponder àquilo que deixou de pagar, tendo sido uma decisão do Governo, e bem, de uma medida imediata de liquidez, de disponibilidade de tesouraria. Agora, é claro que, por exigências da União Europeia, da EBA, as moratórias não vão ser arrastadas por muito mais tempo e, vamos lá ver, ou são subvencionadas ou têm que se pagar. Bom, se o tecido empresarial é frágil, não tem condições de o fazer a curto prazo, é óbvio que as propostas, as medidas que temos apresentado ao Governo e também ao setor bancário têm de ser de um prolongamento da satisfação dessas dívidas que ficaram para trás por efeito das moratórias. E, portanto, nós temos dito que um plano entre a banca e as empresas, obviamente tutelado pela parte pública, pelo Governo, tem que ser de longo prazo, porque senão é inevitável. A Associação Portuguesa de Bancos disse-nos isto. As moratórias hoje representam 46,4 mil milhões de euros. 24 mil milhões de euros são moratórias das pessoas coletivas, das empresas. Não são 8, nem 9, nem 7, são mais de 24 mil milhões. E, portanto, não é possível ao tecido empresarial, que é constituído por, eu costumo dizer, nanoempresas, não são micros, nem pequenas, nem médias, são nanoempresas, é impossível que isso seja possível de satisfazer. Relativamente ao trabalho das associações, nós não nos queixamos, até sublinhamos a interação que temos com as várias tutelas, como já foi dito para trás. Quer do Ministério da Economia, das suas diferentes secretários, quer do Ministério, quer da Administração Pública, quer do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Obviamente que nós o que procuramos é, na hora e atempadamente, informar, esclarecendo aquilo que são as regras obrigatórias. Evidentemente que as associações também passam por dificuldades. E temos dito ao Governo mais três coisas. Primeiro, que valia a pena haver um mecanismo único de funcionamento das regras. Porque se nós olharmos para o conjunto de regras, é vastíssimo. E a complexidade também é grande. Para um tecido empresarial que é desta natureza, torna-se difícil o acesso, a percepção e o acesso. Por outro lado, também já temos proposto o papel importante dos organismos intermédios, sendo, obviamente, aqui o papel que cabe às associações empresariais. E isso não tem sido possível, mas é um trabalho intenso, diário, porque nós somos, cada vez que sai um normativo, nós somos bombardeados com telefonemas, e não é só do tecido empresarial, é da comunicação social, é dos órgãos de imprensa, da rádio e da televisão. Por fim, eu gostava também de dar uma nota nas nossas propostas e nossas medidas. É tempo, à semelhança daquilo que outros países da União Europeia fizeram, de reduzir temporariamente o IVA nos serviços de alimentação e bebida. É um tema que tem sido abordado diversas vezes, não tem sido possível até hoje, mas é um incentivo para que se possa, contribuir para a liquidez das tesourarias, a redução temporária do IVA que se aplica na restauração de bebidas. Muito obrigado. Desculpem, quanto ao e-voucher, o e-voucher é uma medida que está plasmada no Orçamento Geral do Estado. Nós só abordamos é que seja implementado. Até hoje desconhecemos o que é que está a ser feito. E, portanto, é uma dúvida que temos, mas não deixa de ser, também assim, um instrumento que contribui para o incentivo ao consumo. Só que ele não existe, não desconhecemos o que é que está a ser feito.
Portanto, é uma dúvida que temos. Muito obrigado. Muito obrigado. É vez da aporte, faz favor. Doutora Isabel Tavares de Oliveira, até 6 minutos. Sim, eu serei bem breve, já perceberam que eu sou, em regra, breve. Bom, em relação ao plano de desconfinamento, também apresentado e que está neste momento em vigor, concordamos com ele, nada levantamos, não levantamos qualquer tipo de objeção ao mesmo. Evidentemente, e como sempre, e nós temos sido muito transversais nesta nossa posição desde o início desta pandemia em março de 2020, nós apelamos sempre à aplicação das regras, das normas e da lei com bom senso e de forma clara, coisa que nem sempre acontece, não propriamente na sua aplicação prática depois pelas entidades fiscalizadoras. A aporte apresentou, depois de conhecido o plano o levantamento das medidas de confinamento e, portanto, depois de conhecido esse plano, a aporte apresentou, dentro de cada uma dos setores, apresentou à tutela aquilo que as suas sugestões e os seus contributos para que todo este plano de desconfinamento fosse feito, de facto, de forma cuidada e com todo o bom senso que o mesmo merece. Os nossos empresários, neste momento da restauração, estão, de facto, a seguir com todas as indicações a nível e que são impostas pela Direção-Geral de Saúde. Temos tido também já contactos, inclusivamente neste caso com a ACT, a propósito dos planos de contingência, que na realidade são quase idênticos ao que aconteceu em maio de 2020, mas que merecem sempre algum tipo de apreciação e de verificação. Em relação ao selo Clean and Safe, de que se falou há pouco, bom, de facto, a nossa posição é esta, de facto, não, para os nossos associados, houve grande procura por parte deles. De facto, o mercado não procura diretamente isto, na medida em que possa trazer mais obrigações ao espaço, obrigações de investimento aos espaços. Estamos em crer que não será momento para investimentos para aceder a este mecanismo, ao Clean and Safe. O Sr. Deputado perguntou há pouco, referenciou o tipo de resposta da administração em relação aos empresários, não em relação a nós, a associação, mas sim em relação a empresários e aos nossos associados. Bom, em relação à associação, temos tido sempre feedback, muitas vezes não com a velocidade e a celeridade que quereríamos e de facto, este nível legislativo e como bem diziam anteriormente, no momento em que sai a lei, depois nós temos aqui um problema muito complicado com a comunicação social, que também faz as suas interpretações, muitas vezes totalmente desenquadradas daquilo que existe e do que é aplicável, cria a convicção em todos os cidadãos e nos nossos empresários da necessidade, da obrigação de cumprimento de determinadas medidas que não são. Portanto, nós, associação, conseguimos falar com a tutela, conseguimos falar com as entidades, com as demais entidades, com a Polícia de Segurança Pública, com a GNR, a ASAIs, a ACTs, etc. Na realidade, os empresários terão mais necessidade, neste caso das medidas de apoio económicas, terão muita necessidade de entrar em contacto, muitas vezes com a Segurança Social, que é uma coisa que cada vez mais difícil é, e portanto será a nível até mesmo do Ministério do Trabalho, neste caso a Segurança Social, que haverá mais dificuldades de resposta e de feedback para os associados em concreto, não diretamente para a associação, mas por parte dos associados em concreto. E portanto, pronto, em relação às medidas de apoio e de financiamento, financiamento mesmo, microcrédito, eu até ao momento ainda não me pronunciei, porque creio que já está tudo dito. Pronto, e resta-me uma vez mais agradecer
as perguntas e a oportunidade de alguma forma, dar o contributo da Associação. Muito obrigada. Muito obrigado. Para terminar, tem a palavra a Alep, até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado. Vou tentar diretamente ao assunto, acho que é a última intervenção aqui. Em relação ao desconfinamento, eu acho que nas reuniões do turismo, nas reuniões que a Confederação tem feito, a posição da maior parte das associações tem sido similar, ou seja, nós respeitamos o papel do governo a criar a estratégia de desconfinamento. É uma questão que ultrapassa em muito o turismo, portanto, é uma questão de saúde acima de tudo, e não vamos ser nós, associações, por uma questão econômica, que vamos apressar um desconfinamento ou fazer pressão para um desconfinamento quando ele ainda não é seguro. Portanto, deixamos isso na mão da autoridade. O que todos querem, é verdade que haja um desconfinamento, mas acima de tudo que seja consistente e que não haja avanços e recuos. Até preferimos que no curto prazo, no próximo mês, isso vá se testando e analisando o desconfinamento gradualmente, para quando chegarmos no verão, efetivamente, termos aqui uma situação que passe confiança, né? Em relação ao Clean and Safe, que foi perguntado, nós não tem muito mais a dizer, ou seja, o Clean and Safe não é a solução, não é por isso que vamos ter mais clientes, mas foi um mecanismo útil e interessante, especialmente o trabalho que fizemos com o Turismo de Portugal, que permitiu, de uma forma muito prática, responder a dúvidas de como é que eu faço uma limpeza, como é que eu trato a roupa, especificamente no alojamento local, como é que eu adapto essas regras todas. Foi-nos útil, não é uma solução, mas ajudou todos a entrar numa nova rotina, né? O e-voucher, aqui lança um alerta, nós também não temos informação daquilo, a única coisa que recebemos foi do concurso público que se lançou para o processamento dos pagamentos do e-voucher, e deixamos aqui um alerta importante, da forma como está colocado o concurso público, vai retirar boa parte, pelo menos do alojamento turístico, do alojamento local, desse tipo de apoio, que podia ser uma medida interessante de promoção. Por quê? Porque obrigam a um cartão específico de uma entidade específica, quando boa parte dos meios de pagamento hoje são feitos online de outra forma. Ou seja, isso vai inviabilizar boa parte do alojamento local e de outros setores, de certeza também, eventualmente até de restauração e outras áreas, se esse sistema de pagamento for muito fechado e restrito, como parecia constar no concurso público. Portanto, antes de cometer, acho que um erro, era importante aqui se verificar aqui as condições de funcionamento. Respondendo à questão da resposta que as entidades nos dão, nós temos boa relação com as entidades competentes para gerir os programas, temos tido esclarecimentos. O problema é quando a própria medida ela já vem pouco clara em termos legais, porque aí as entidades que estão simplesmente a gerir o programa não podem fazer muito. No campo do que elas conseguem, sim, interpretar, temos tido resposta. Naquilo que é exigido depois de adaptação, é muito complicado, porque às vezes tem que se voltar ao processo legislativo, e aí é quase impossível muitas vezes. Portanto, a questão, acima de tudo, era consultar antes e não depois nesses detalhes. Finalmente, deixava aqui só um alerta. Uma das maiores preocupações que nós temos é que no meio desta pandemia sai um novo diploma, onde traz novas obrigações para um segmento específico, o segmento dos hostels, um dos segmentos mais premiados do turismo a nível nacional. Portugal é um dos países com melhores hostels a nível internacional e que vai exigir grandes investimentos, especialmente no que são novas instalações sanitárias num ano de pandemia. Investimentos completamente desproporcionais, que estão fora de todas as indicações das entidades internacionais. Portugal tem níveis acima de cumprimento, e essa desadequação, às vezes, da legislação pode matar um setor. Deixo aqui esse alerta, é uma coisa que deve obrigatoriamente ser revista durante este ano, senão nós vamos matar desnecessariamente o setor por apenas algumas pequenas métricas que foram mal estabelecidas por falta de conhecimento técnico. Creio que, em geral, respondi as perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu queria agradecer às 3 entidades, aos seus representantes e dirigentes que aqui estiveram, os esclarecimentos que nos trouxeram, também os contributos, naturalmente. Agradecer às senhoras e senhores deputados e damos por terminados estes trabalhos. Muito obrigado a todas e a todos. E boa sorte também. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia.